Oi, aqui é o Bruno e hoje nós vamos falar sobre a fase de analisar do DMAIC. A fase de analisar, ela serve para a gente conseguir comprovar as causas potenciais que nós mapeamos na fase de measuring. A partir dessas causas potenciais, nós vamos identificar causas raízes e, tendo em vista quais são as causas raízes de defeitos ou variação do seu processo, nós vamos mapear as ações. Colocar ações em causas que não são causas raízes ou nem se analisar as causas para tomar ações é ineficiente. Você pode fazer uma ação, você pode fazer um plano de ação que não vai dar em nada, não vai melhorar o seu processo e você não vai gerar resultados. Essa é a importância da fase de analisar. Você usar ferramentas estatísticas para se aprofundar e identificar as causas raízes. Primeiramente, um resumo de conceitos que nós vamos usar aqui. O primeiro conceito é o seu nível de confiança. Qual é a confiança que você quer ter no seu teste estudado? Geralmente, no mercado é usado 95 de confiança, 95% de confiança. Isso quer dizer que o seu teste tem 5% de probabilidade de estar errado. E isso, no mercado, é um valor aceitável. Para mercados de saúde ou farmacêuticos, o valor usado é de 99%, que é uma operação mais crítica. Nós temos o nível de confiança. O nível de confiança é um menos o nível de significância. O nível de significância é um menos o nível de confiança. Eles são opostos. Então, o nível de confiança é a probabilidade do seu teste acertar e o nível de significância é a probabilidade do seu teste errar. O p-valor é um valor extraído do teste estatístico que você vai fazer. Ele é a probabilidade de se obter uma estatística de teste. A partir do p-valor, nós vamos aceitar ou recusar uma hipótese. E a gente usa aí esses conceitos para fazer o teste de hipótese. O teste de hipótese ele serve para você avaliar se uma variável ela tem correlação com a sua variável resposta, com o y do seu processo. Então, o y é o resultado do seu processo. Por exemplo, se você quer reduzir o lead time, o seu y pode ser o lead time. E se você quer saber se alguma variável ela pode influenciar no seu lead time, essa variável vai ser o x. Por exemplo, uma variável como unidade da fábrica, em qual cidade a fábrica está situada. Essa é uma unidade, é uma variável x, e a gente vai querer saber se a unidade tem relação com o lead time. Para um teste de hipóteses, nós só teremos dois tipos de hipóteses, sim ou não. A variável x, ela interfere significativamente na variável y ou não? A primeira hipótese que a gente tem é a hipótese não, a hipótese inicial, o H0. É a hipótese conservadora, em que a variável, a variável que você está estudando, ela não interfere na sua variável resposta. Então, quando o p-valor no seu teste estatístico, quando o p-valor for maior ou igual a 0,05, que é o nosso nível de significância, nós vamos aceitar a hipótese inicial. Quando o seu p-valor for menor que 0,05, nós vamos recusar a hipótese inicial e nós vamos aceitar a hipótese alternativa. A partir do momento que você sabe esses conceitos, nós vamos para a prática para decidir quais ferramentas usar. Essa decisão depende do tipo de dado que você está avaliando. O y, como nós falamos, é o seu dado resposta. O x é a variável, o fator que você está avaliando. Então, quando você faz um teste de hipótese, você quer verificar se esse x impacta significativamente no seu y. O primeiro exemplo que nós vamos fazer aqui
é quando você tem um y contínuo, pode ser o lead time do seu processo, o custo do seu processo, valores contínuos, e um x discreto, pode ser a unidade, o, o turno que você está avaliando. Para fazer os testes de hipóteses para y contínuo e x discreto, você pode usar o t-student ou o ANOVA. O t-student e o ANOVA, você vai verificar se as médias são iguais ou diferentes. O t-student ele é usado para você avaliar duas categorias e o ANOVA para você avaliar 3 ou mais categorias. Para fazer esse teste, nós vamos utilizar o Minitab. Lembrando que, se o p-valor for maior ou igual a 0,05, nós vamos aceitar a hipótese inicial, ou seja, as médias são iguais. Então, o valor categórico que a gente vai avaliar, ele não influencia na nossa variável resposta y. Se o p-valor for menor do que 0,05, a gente vai recusar a hipótese inicial e nós vamos aceitar a hipótese alternativa, ou seja, as médias são diferentes. Se as médias são diferentes, então essa variável impacta significativamente na sua variável resposta. Então, primeiramente, nós vamos fazer o teste de t-student aqui no Minitab. Nós vamos usar o Minitab porque ele é o software estatístico mais usado para qualidade. Novamente, vou tirar o navegador. Então, para fazer o teste de t-student, nós vamos avaliar se o lead time no turno 2 e no turno 3 é diferente. Para fazer esse teste, nós vamos usar o assistente. Para esse teste de y contínuo e x discreto, tanto o t-student quanto a ANOVA, nós vamos usar o assistente, porque pelo assistente nós não precisamos nos preocupar com a normalidade dos dados e se a variância dos dados ela é igual, desde que você tenha mais de 20 dados. Isso é um recurso do Minitab, do assistente do Minitab. Então, para fazer o teste estatístico t-student, nós vamos vir aqui em assistente, teste de hipótese, nós vamos clicar aqui, ó, teste T para duas amostras. Então, a gente verifica se cada amostra está em a sua respectiva coluna ou as duas amostras estão em uma coluna e as identificações em outras. No meu caso, no meu exemplo, cada amostra está numa respectiva coluna. Então, nós vamos avaliar se o T2 é diferente do T3. Então, eu quero saber aqui se T2 é diferente de T3. O nível de significância, eu vou usar o 0,5. Nós podemos usar o 0,1 para, se a gente quiser ser mais conservador, ou se a gente quiser ser mais liberal, podemos usar o 0,1. 0,01 para mais conservador, 0,1 para mais liberal. Geralmente, o que é usado é 0,05. Provavelmente, se a sua empresa trabalha com esses métodos estatísticos, ela tem esse padrão do nível de significância. Clicamos em OK. E o teste ele vai nos mostrar o p-valor. O p-valor aqui ele vai verificar que como o nosso p-valor aqui para esse teste é maior do que 0,05, nós podemos dizer que não há diferença estatística entre as médias. Então, usando esse teste, ele vai te dar várias informações, mas o que vale aqui para a gente é saber qual é o p-valor desse teste. Mas se a gente quiser avaliar mais de 3 amostras, nós vamos usar aqui o ANOVA. Então, eu vou avaliar se há diferença estatística entre o turno 1, 2 ou 3. Para fazer, eu também vou usar o assistente. Vou vir aqui em teste de hipóteses. Comparar mais de duas hipóteses. E nós vamos usar o ANOVA como fator.
Para esse caso, nós vamos verificar aqui os dados de y para cada valor de x estão em colunas separadas, é o nosso caso. Mas você também poderia ter todos os dados de uma coluna e você teria os valores de x em outra. Esse, no nosso caso, é o primeiro. Aqui também o nosso nível de significância é 0,05 e vamos dar um OK. Nesse caso, o nosso p-valor deu 0,013, o que é menor do que 0,05. Isso significa que pelo menos uma das médias estudadas é significativamente diferente das outras médias. Como a gente está usando o assistente, ele vai nos dar todos os comentários que a gente precisa, mas aqui principalmente o que se difere entre si. E aqui ele verificou que a amostra 1, que é o turno 1, e a amostra 3, que é o turno 2, elas são estatisticamente diferentes, elas têm a média significativamente diferentes. Então, aqui ele pode mostrar que o turno 1 e o turno 2 têm médias diferentes. Então, essas são algumas dos métodos estatísticos que você pode usar para avaliar, para fazer um teste de hipótese, quando você tem um y contínuo e um x discreto. Quando você tem um y contínuo e um x contínuo, você pode usar a regressão linear. No caso da regressão linear, nós vamos avaliar o R ao quadrado. O R ao quadrado é a proporção da variação do processo explicada pela variável estudada. Ou seja, quanto a variável x pode explicar a variável y. Quando nós tivermos um R ao quadrado maior do que 0,5, maior do que 50%, nós temos uma correlação forte. Se ele for menor do que 50%, ele tem uma correlação fraca. Então, para a gente saber se a variável x impacta na variável y, nós vamos avaliar o R quadrado. Se o R quadrado for maior do que 50%, nós vamos verificar que essa amostra que essa variável que nós estamos estudando, a variável x, impacta na variável y. Se for menor do que 50%, nós vamos avaliar que ela não impacta. Para fazer esse teste estatístico no Minitab, eu tenho aqui uma variável y contínua, uma variável x contínua. Pode ser temperatura e pressão, lead time e temperatura, qualquer variável que seja contínua. Você quer verificar a correlação de duas variáveis contínuas. Para fazer esse teste estatístico, nós vamos vir aqui em Stat, Regressão, Gráfico de linha ajustada. E aqui a variável resposta, o seu y, e a variável preditor, que é o seu x. E o modelo que a gente quer verificar é o modelo linear. Dando aqui um OK, nós vamos verificar o R ao quadrado, de 92,08%. Ou seja, a variação de y pode ser explicada em 92,08% por x. Então, aqui você tem, inclusive, a equação da linha e você verifica que existe uma correlação forte entre as duas. Aqui a linha, e você pode fazer uma análise de interpolação aqui, se você quiser verificar se você tem uma temperatura de 20 graus, qual vai ser o valor da pressão. Entre esses valores, você pode fazer uma interpolação. O que você não pode fazer é uma extrapolação ou uma antepolação, ou seja, analisar valores, fazer um modelo nessa linha, nesse gráfico, nessa linha ajustada, nessa regressão, para valores que estão depois desse intervalo ou antes desse intervalo, porque isso não garante que essa análise vai ser certa. Mas a análise que nós fizemos verificou-se que a variável x
tem uma forte correlação com a variável y. Então, esse é o teste que nós fazemos, esse é um dos testes que podem ser feitos quando você tem um y contínuo e um x contínuo. Quando você tem um y discreto e um x discreto, um dos testes que você pode fazer é o qu². O qu² você também vai ter duas variáveis. A variável inicial, você vai ter duas hipóteses. A hipótese inicial é que as variáveis são independentes. A hipótese alternativa é que as variáveis são dependentes. Então, se o seu teste estatístico fornecer um p-valor maior do que 0,05, você vai aceitar o H0, a sua variável inicial, que as variáveis são independentes, e vai recusar o H1. Se o seu p-valor for menor do que 0,05, você vai recusar o H0 e vai aceitar o H1. Para fazer no Minitab, eu estou usando essas duas variáveis, defeito e unidade. Se teve defeito ou não e qual unidade que nós estamos falando, a unidade São Paulo, Rio ou Brasília. Para fazer o teste de qu², nós viemos aqui em Stat, Tabelas, Teste de qu² para associação. E aqui, no linhas, tanto faz, linha ou defeito, a ordem não vai influenciar no teste. Então, no linha eu vou colocar defeito, colunas, vou colocar unidade. E OK. Então, nós queremos verificar aqui o seu p-valor. Como o seu p-valor foi maior do que 0,05, nós vamos aceitar a hipótese inicial, a hipótese nula, que as variáveis são independentes. Então, eu posso dizer, pelo meu exemplo, que o fato de ter defeito ou não tem nada a ver com a unidade. Então, para o teste de qu², nesse caso, nós ficamos com a hipótese inicial. Quando você tem um y discreto e um x contínuo, você pode usar a ferramenta regressão logística. A regressão logística, assim como o qu², a sua hipótese inicial é que as variáveis são independentes e a sua hipótese alternativa é que as variáveis são dependentes. Então, se o p-valor for maior do que 0,05, você vai aceitar a hipótese nula e você vai aceitar que as variáveis são independentes. Não há dependência entre as variáveis. Se o p-valor for menor do que 0,05, você vai rejeitar o H0 e você vai aceitar o H1, que é a sua hipótese alternativa. Para fazer esse teste no Minitab, nós vamos usar aqui o defeito também e o tempo em que uma determinada peça ficou num determinado processo. Para fazer a regressão, a regressão logística, vamos aqui em regressão e a gente vai poder usar gráfico de linha ajustada binária, regressão logística ordinal e regressão logística nominal. O binário é sim ou não, que é o meu caso. Eu tenho defeitos, sim ou não. A regressão logística ordinal são para valores discretos ordinais, que você pode ordenar. 1, 2, 3 são discretos, mas você pode ordenar. E a regressão logística nominal são para nomes, amarelo, azul, você vai poder usar aqui. Então, nesse caso, nós vamos usar o gráfico de linha ajustada binário. Então, a variável resposta, a variável que a gente está estudando, é o defeito. E o preditor é o tempo que ele ficou em determinado processo. Nós podemos dar o OK aqui. Nesse caso, e a gente vai verificar o p-valor. P-valor. Nesse caso, o p-valor foi menor do que 0,05. Aqui ele está tão pequeno que nem aparece os caracteres, mas ele é menor do que 0,05.
Como ele é menor do que 0,05, nós vamos rejeitar o H0 e aceitar o H1, ou seja, a dependência entre variáveis. Nesse exemplo, nós podemos constatar que, dependendo do tempo que ele fique em um processo, vai ter defeito ou não. No caso de um cerâmico, dependendo do tempo que o cerâmico ele fica no forno, ele pode se quebrar ou não. Então, nós verificamos aqui a relação entre defeito e tempo. E aqui ele vai dar um gráfico de linha ajustada binária. Ele verificou aqui que a partir de um determinado valor de tempo, a gente começa a ter defeitos. Então, se você puder ajustar, colocar uma ação para ajuste do seu processo, você pode verificar mais ou menos aqui no 43,5, 43, e você impedir que essa peça fique mais de 43 minutos naquele determinado processo. Se você quiser ser conservador, você vai usar esse ponto aqui de mínimo, o ponto de inflexão superior. Se você quiser ser liberal, você vai usar o ponto de máximo. Então, você pode usar ou o meio aqui. Então, é isso aí, pessoal. Essa daqui foi a nossa fase de análise. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários e eu vou responder o quanto antes. Obrigado a todos e até a próxima.